Emma e eu nos damos tão bem que parece que somos irmãs. Haroldo e eu estamos juntos há mais de 10 anos, mesmo antes de nos casarmos, então somos como pais para Emma. Sempre desejamos sua felicidade e cuidamos dela. Por isso, quando Emma recebeu uma proposta de casamento de seu namorado, ela quis nos apresentar. Quero apresentar meu noivo para vocês dois, ela nos disse. Aquele momento foi muito especial para nós, como casal, estávamos tão felizes porque Emma, a quem amamos como uma filha, estava encontrando seu companheiro e construindo seu futuro feliz. Foi um momento de alegria para mim e para Haroldo, e nossos corações estavam cheios de felicidade. Finalmente, chegou o dia. Emma trouxe Caio, o companheiro que ela escolheu, para que o conhecêssemos. Ele parecia ter mais ou menos a minha idade, talvez 32 anos, 5 anos mais velho que Emma, o que me fez perceber que ela gostava de homens mais velhos. Eu observei em silêncio e fiquei impressionada com sua aparência sólida e atitude tranquila. No entanto, notei que Caio continuava me olhando, como se quisesse me dizer algo. Havia algo em mim que o incomodava, ou era apenas coincidência? Essas perguntas surgiram rapidamente na minha mente. Verifiquei minha roupa e meu penteado para ver se havia algum problema, mas não encontrei nada de errado. Talvez percebendo que era descortês olhar, Caio desviou o olhar. No final, não conseguimos entender por que ele me observava tão de perto, mas Haroldo e eu decidimos não nos preocupar com isso. Nos apresentamos e começamos a conversar com Emma e Caio, que estavam sentados do outro lado da mesa. Por favor, cuide bem dela. Foi uma frase clássica trocada, e Haroldo respondeu com um sorriso, Emma, estou confiando nele. Ao dizer isso, confiamos a futura felicidade de Emma Caio, o que criou uma atmosfera calorosa e amigável na reunião, aliviando a tensão inicial do nosso primeiro encontro. Em determinado momento, Haroldo fez uma pergunta a Caio que o deixava curioso. Caio, posso perguntar onde você trabalha? Eu estava muito interessada na resposta e ouvi atentamente. Caio respondeu com orgulho, estufando o peito. Tenho certeza de que você já ouviu falar, trabalha na Lunar Byte Games, que está crescendo rapidamente agora. Lunar Byte Games, aquela famosa empresa de desenvolvimento de jogos. Sim, exatamente. Comecei a trabalhar lá no ano passado, mas não deixei meu antigo emprego porque não gostava. A Lunar Byte Games me contatou diretamente porque valorizava muito minhas habilidades. Então, para mim, foi como uma promoção. Não se preocupe, não comecei como um funcionário comum. Ao ouvir essa história surpreendente, tanto Haroldo quanto eu ficamos impressionados. Não pude evitar abrir os olhos de surpresa, e nossos olhares se encontraram. Ao ver nossas reações, Caio parecia satisfeito por ter causado uma boa impressão e continuou falando com ainda mais orgulho. Por isso, quero que confiem completamente em mim. Estou subindo rapidamente na empresa e tenho certeza de que estou progredindo mais rápido que a maioria. Embora eu tenha começado em um nível comum, meu salário aumentará rapidamente e logo subirei na empresa. Então, por favor, não se preocupem. Quando ouvi o que Caio disse, fiquei tão surpresa que não consegui dizer nada. A Lunar Byte Games é super famosa, e eu a conheço muito bem. Haroldo provavelmente também sabe sobre a empresa, embora, como ele não trabalha lá, talvez não conheça todos os detalhes. Acho que tanto Emma quanto Haroldo sabem que a Lunar Byte Games é muito conhecida no setor, mas parecia que nenhum deles esperava que o noivo de Emma subisse tão rápido após começar. Eu também não esperava. Algumas partes da história de Caio me deixaram um pouco inquieta, mas decidi acreditar nele, já que mencionou que havia sido recrutado pela Lunar Byte Games e que estava ascendendo rapidamente em sua carreira. Enquanto conversávamos sobre outras coisas, fiquei curiosa para saber como eles se conheceram e começaram a namorar. Disseram que se conheceram através de um amigo em comum. Caio estava procurando por alguém especial, mas não queria participar de eventos de encontros organizados. Então, conheceu Emma por meio de um amigo em quem confiava.
Emma não estava ativamente procurando por um namorado, mas decidiu conhecer Caio quando o amigo sugeriu. Adoro como Caio sempre me faz sorrir. Sua falta de jeito às vezes é um pouco adorável, compartilhou Emma. Ouvi-los falar sobre seus sentimentos era como ouvir algo realmente doce, embora não estivéssemos comendo nada açucarado. Suas declarações de amor um pelo outro eram muito claras, mas havia algo que me incomodava. Quando estavam saindo de nossa casa, Caio e Emma estavam falando sobre trazer arroz e presentes. Enquanto estavam ocupados com isso, Caio se aproximou de mim um pouco à parte e, de repente, me perguntou: Ei, talvez você não se lembre de mim. Sua pergunta me pegou de surpresa e não pude evitar inclinar a cabeça em confusão. Você realmente não se lembra de mim? Ele perguntou novamente com um tom de dúvida. Seu rosto era atraente, mas eu não conseguia me lembrar de nenhum amigo próximo chamado Caio. Tentei me lembrar, mas não consegui. Ao ver minha dificuldade em recordar, Caio suspirou levemente, aparentando estar desapontado. Bom, então vamos trocar nossos contatos e, por favor, diga ao Haroldo depois. Esqueci de trocar contatos com ele. Fiquei surpresa com seu tom repentinamente informal. Mesmo que tivéssemos sido próximos no passado, não conseguia me lembrar e não podia imaginar ter sido próxima de alguém que falasse de maneira tão rude. Por dentro, estava cheia de perguntas, como, quem é ele? Que tipo de relação tivemos? Mas como Emma estava lá, não achei que fosse o momento certo para perguntar ou dizer algo, então fiquei em silêncio. Depois de trocarmos nossos contatos, decidi enviar-lhe uma mensagem para esclarecer minhas dúvidas, mas antes que eu pudesse fazer isso, ele me enviou uma mensagem primeiro, dizendo: Estou surpreso que a garota que costumava sentar em silêncio no canto da sala de aula na escola primária esteja agora à minha frente. Seu rosto não mudou muito desde então te reconheci imediatamente. Crescendo, eu morava longe, e, na escola primária, muitos colegas de classe me provocavam. Essas lembranças são dolorosas, por isso me mudei com minha família para outra cidade antes de começar o ensino médio, onde conheci Haroldo, um amigo maravilhoso, e nos tornamos próximos. Prefiro não pensar na escola primária. As palavras de Caio me surpreenderam, então perguntei: o que você quer dizer? Eu não queria que ninguém interpretasse mal, então expliquei que Haroldo estava envolvido em nossas conversas. Concordamos que Haroldo seria incluído sempre que Caio e eu precisássemos trocar informações. Não compartilhei minha história ou meus motivos com Caio. Depois de explicar, Caio sorriu calorosamente e perguntou: Você se lembra de que te chamavam de menina pobre na escola primária? O termo menina pobre tinha um significado específico. Meus colegas de classe usavam para zombar de mim porque eu fui criada apenas pela minha mãe, embora não estivéssemos realmente passando por dificuldades financeiras. Houve um momento em que outras mães presumiram que sim, só porque minha mãe era solteira. Esse rumor provavelmente se espalhou entre as crianças e levou às provocações. Por causa disso, e porque minha mãe estava considerando tomar ações legais contra a mãe que espalhava os rumores, decidimos nos mudar para um novo lugar. Desde então, eu não ouvi aquele apelido desagradável que costumava me causar tantos problemas. Calmamente, disse a ele: Por favor, cuidado com o que diz. Você é o noivo da minha cunhada, e isso é tudo. Por favor, não diga coisas que não fazem sentido. Depois disso, ele não me enviou mais mensagens. Talvez tenha levado minhas palavras a sério e percebido que não deveria ser grosseiro, mas, ao ver tudo isso, Haroldo parecia realmente desconfortável com a forma como Caio falava, e sua expressão mudou rapidamente. O que esse cara está pensando? Parece que ele não percebe que está falando com a cunhada da mulher com quem vai se casar e trazendo à tona coisas da escola primária, como se nada tivesse mudado. Isso é uma loucura, disse Haroldo, demonstrando sua irritação. Ao ver Haroldo tão incomodado, tentei acalmá-lo, dizendo: Calma, mas eu também estava preocupada. Então, liguei para minha mãe imediatamente e pedi que procurasse uma foto de grupo dos meus dias na escola primária. Eu queria ver se havia algum colega chamado Caio na foto. Minha mãe encontrou rapidamente e mencionou um garoto chamado Caio, dizendo ao telefone: Não era esse Caio o que mais te atormentava. De repente, lembrei de tudo que havia esquecido. Caio era, de fato, o principal agressor. Para ter certeza, pedi à minha mãe que me enviasse a foto.
Ao olhar para ela, percebi que ele agora parecia bem diferente, mais crescido e corpulento, o que provavelmente explicava por que não o reconheci. Depois disso, decidi investigar mais a fundo. Alguns meses após nosso primeiro encontro, recebi uma ligação de Emma, o que me surpreendeu. Esther, ainda não recebemos a confirmação de presença para o casamento. Você e seu marido estão planejando vir? Que convite de casamento? Estávamos realmente animados, mas nunca o recebemos, respondi. Emma parecia surpresa e disse: definitivamente enviei o convite. Talvez algo tenha dado errado. De qualquer forma, eu levo amanhã, disse ela, soando muito sincera. No dia seguinte, Haroldo e eu recebemos o convite diretamente de Emma e confirmamos que estaríamos presentes. Naquele momento, não tínhamos ideia do que aconteceria no casamento, nem de como isso nos afetaria. Ninguém poderia prever o que viria a seguir. No dia do casamento, Emma estava deslumbrante em seu vestido branco puro, parecendo um anjo. Eu a felicitei com lágrimas nos olhos, desejando-lhe felicidade, assim como aos demais. Mas Caio, o noivo, rapidamente arruinou o clima. Ele apontou para mim, surpreendendo a todos. Por que você está aqui? Eu não te convidei, disse ele, parecendo muito contrariado. Parecia que Caio havia se esforçado para garantir que Haroldo e eu não recebêssemos o convite. Aquela mulher cresceu apenas com a mãe. Quando as coisas ficaram difíceis, ela fugiu. Talvez tenha tido problemas financeiros, e agora está com um cara rico, achando que a vida será fácil. Está vivendo em um sonho, disse ele, apesar de não saber nada sobre o meu passado. Caio me acusou falsamente na frente de todos. Haroldo, sentado ao meu lado, cerrou os punhos de raiva, mas eu pedi que ele se acalmasse. Caio continuou fazendo acusações falsas contra mim. Eu tenho um emprego importante em uma empresa reconhecida. Você está planejando usar sua conexão como minha cunhada para conseguir dinheiro de mim quando eu me casar com Emma? Ele perguntou com firmeza. Os amigos de Caio estavam chocados e começaram a se agitar, compartilhando a visão limitada dele. Me aproximei de um funcionário e pedi o microfone. Caio parecia esperar que eu dissesse algo emocional e sem sentido, mas permaneci tranquila e disse: é ridículo que você, que nem consegue lembrar o rosto do presidente da sua empresa, se chame de elite. Pense bem. Se quer cortar laços comigo, estarei no escritório do presidente amanhã. Passaremos pelos procedimentos de recursos humanos. Depois de devolver o microfone, voltei confiante para o meu lugar, mantendo uma postura tranquila. Haroldo se levantou e caminhou em direção à saída. Pouco depois, Emma seguiu. Ao ver isso, Caio a chamou. Espera, por que você está indo embora assim? Sem entender completamente a situação, Caio falou com Emma, que lançou um olhar frio e respondeu: você realmente não conhece a Esther, conhece? Ela é a CEO da Lunar Byte Games. Eu a respeito e admiro. Não posso te perdoar por insultá-la. Estou terminando este noivado agora. Você arruinou um dia tão importante. Se prepare. Chocado com as palavras firmes de Emma, Caio ficou desnorteado. Emma falou com o pessoal do local, tirou o vestido de noiva e informou aos convidados que o banquete havia acabado e que a festa agora seria apenas uma refeição simples. Ela deixou claro que isso não voltaria a acontecer e culpou firmemente Caio pelo fim do noivado. No dia seguinte, como prometido, esperei tranquilamente no escritório do presidente, com 2 seguranças grandes e musculosos ao meu lado, prontos para agir caso ele tentasse algo durante nossa conversa. Quando chegou, Caio parecia confiante no início, mas isso logo mudou. Ele se sentou e parecia tenso. Seu comportamento, entrando sem permissão e nem sequer cumprimentando, foi grosseiro, deixando claro que ele não entendia as regras básicas da empresa. Não pode ser. Não acredito que você é realmente a presidente. Isso é inacreditável, disse ele. Se você tivesse feito uma pequena pesquisa, teria encontrado a informação do presidente no nosso site. Você não verificou antes de vir? Perguntei. Bem, havia algumas coisas, ele começou a dizer, mas ficou claro que ele não havia levado minhas palavras a sério, nem se deu ao trabalho de descobrir a verdade. Talvez pensasse que eu estava brincando ou mentindo na frente de todos aqueles convidados. Eu disse: estou considerando rescindir seu contrato. Não pode tomar uma decisão tão rápida por um pequeno mal-entendido. Falarei com o escritório de inspeção de normas trabalhistas.
Ele tentou me persuadir cuidadosamente, mas calmamente coloquei uma cópia de seu currículo na frente dele. Você mentiu sobre sua formação aqui, não é? E afirma ter habilidades que na verdade não possui, como Excel e edição de vídeo. Isso é verdade, certo? Bem, não é bem assim, começou ele. Falsificar informações e fornecer relatórios falsos são motivos válidos para rescindir um contrato de trabalho, eu disse diretamente. Ele parecia surpreso com minha declaração. Na verdade, tive uma sensação estranha sobre ele desde nosso primeiro encontro. Depois disso, revisei tudo minuciosamente. Normalmente, nossa empresa não utiliza métodos de headhunting para contratar, e mesmo que o fizéssemos, eu pessoalmente encontraria e entrevistaria os candidatos recomendados. No entanto, não me lembro de ter tido uma conversa profunda com Caio. Ele entrou através do nosso processo regular de contratação e começou como um empregado comum. Alegava estar em busca de uma promoção e dizia ser habilidoso com certos programas, mas na verdade, não era. Por isso, nunca foi promovido. Sua autoavaliação era muito alta, o que me pareceu suspeito, então examinei sua atitude. Era preguiçoso no trabalho e parecia satisfeito apenas por fazer parte da empresa. Tentei ajudá-lo a melhorar, mas ele não mudou. Agora que rompeu o compromisso com Emma, não há mais nada especial entre nós. Ele continua se comportando de maneira desagradável, me fazendo sentir desconfortável, então não vejo razão para ser tolerante com ele. Imediatamente, pedi que Caio deixasse a empresa. Como ele estava conosco há menos de 6 meses, não havia necessidade de considerar pagamento de indenização ou passar por encargos específicos. Não pode me ajudar como uma velha amiga, ele suplicou, mas respondi friamente. Não vejo razão para continuar nossa relação. Organizei para que outros funcionários cuidassem de sua saída imediata. Eventualmente, ele desapareceu, e ninguém sabe onde está agora. Talvez algum dia alguém apareça com informações sobre seu paradeiro, mas não tenho planos de procurá-lo ativamente. Inicialmente, Emma ficou profundamente ferida ao descobrir o passado de seu noivo, mas o tempo cura tudo. Ela está começando a ver a situação de maneira positiva, dizendo que provavelmente foi melhor que não se casaram. Recentemente, voltou a sorrir e até está procurando um novo parceiro. Vê-la feliz novamente me alivia muito, tanto a mim quanto a Haroldo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi jogada no mar pela sua melhor amiga e pelo seu próprio marido, apenas para ficar fora do caminho deles, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.